Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos aí para a nossa oitava aula, falando sobre notação de fração. Agora iremos falar então das operações de potenciação e radiciação com números escritos nessa notação, beleza? Então vamos lá. Bom, potenciação e radiciação. Potenciação é um caso particular da multiplicação onde há, ou existe, uma repetição de fatores. Ok, então quem já viu potenciação, já entende essa definição mínima aqui, ok? A gente já vai ver melhor um exemplo falando sobre ela. Então vamos tomar a definição dessa potência, dessa ideia de potenciação, só que com base na forma de fração, tá? Então, toda potência que é o resultado de uma potenciação, toda potência que tem a base na notação de fração é igual a outra fração. O resultado é outra fração, cujo numerador e denominador são potências, com bases iguais ao numerador e denominador anteriores, respectivamente. Ou seja, nessa ordem. Tá? Eu pulei essa parte do mesmo expoente, porque isso aqui pode ser falado depois. Tá? Então, você tem uma potência, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês já, mas suponham que uma potência 2 quintos elevado a 3. Isso é uma potência que tem a base fracionária. A base é o quê? A base é 2 quintos. Ok? O expoente é 3. 2 quintos a terceira, ao cubo. Beleza? Então você vai construir outra fração, é o que está sendo dito aqui. Outra fração cujo numerador é igual ao numerador antigo da base, ou seja, vai ser o 2, e o denominador também, ou seja, vai ser o 5, tá? Mas eles terão o mesmo expoente, tanto no numerador quanto no denominador. Essa é a ideia, tá? Mas vamos lá, vamos aos exemplos. Primeiro a gente vai entender um pouco mais o que é potenciação, caso você não lembre ou não tenha visto ainda. Potenciação, ela é uma redução, é um caso particular que reduz uma multiplicação de fatores iguais. Assim como a multiplicação, ela já é um caso particular de soma, de adição. Se você tem uma adição de parcelas iguais, você pode resumir essa adição em uma multiplicação. Beleza? Show! Agora, se você tem uma multiplicação de fatores iguais, você reduz essa multiplicação em uma potenciação. Então, aqui a gente tem um produto de 5 fatores e os 5 são iguais a 3. Isso, na linguagem de potenciação, pode ser escrito como 3 elevado à quinta. O 3 a gente chama de base e ele é o quê? Ele é exatamente os fatores que se repetem. Tá? E o 5 é o expoente, a gente chama de expoente, ok? E esse expoente ele é dado através da quantidade de vezes que o 3 se repete. Tá? Isso é uma definição clássica de potenciação. Tá? É o mínimo que você tem que saber aqui. Bom, e 3 à quinta é 243. Tá? Isso aqui é a potência, é o resultado disso aqui. Tá? Que isso aqui também, lógico, é o resultado desse produto. Uma vez que esse produto é igual a isso, então isso aqui só pode ser igual a isso aqui. Esse produto. Beleza? Ok. Aí cabe a pergunta, Mas e quando esses fatores repetidos estão na notação de fração? O que devemos fazer? Tá? Por exemplo, isso aqui. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Tá? Perceba que são fatores que se repetem e esses fatores que se repetem, eles são frações. Tá? É uma mesma fração. Então, pela definição que a gente acabou de ver de potência, é basicamente você pegar isso aqui, que se repete, e elevar a um número, que a gente vai chamar de expoente, que é exatamente a quantidade de vezes que se repete. Ou seja, isso aqui. 2 terços elevado à quarta. Certo? Maravilha. Show de bola. Tá? A gente transformou esse produto nessa potência.
cuja base é uma fração. Bom, mas é a partir daqui que a pergunta é como resolver isso? Isso aqui, ó. Tá? Para a gente entender como resolve isso, a gente vai voltar lá para o critério de multiplicação primeiro. Tá? Então, temos aqui uma multiplicação de frações, que a gente já sabe que o resultado disso é uma outra fração, cujo numerador dessa outra fração é o produto dos numeradores antigos. E o denominador, o produto dos denominadores antigos. Ou seja, isso aqui. Tá? Ok? Bom, mas aí a gente cai de novo naquela definição clássica de potenciação, né? Que não é com o conceito de fração, tanto no numerador quanto no denominador. Perceba que esse produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eles podem ser reescritos da seguinte forma: 2 à quarta e 3 à quarta. Tá? Veja, resumiu. Beleza? Perfeito? Bom, então quer dizer que isso aqui, usando o conceito de multiplicação, a gente pode representar dessa forma. Mas a gente viu anteriormente que isso aqui também podia ser representado dessa forma, usando o conceito, né, de potência. Né? Você repete alguma coisa, então essa coisa fica como base. E quantas vezes essa coisa repete, você põe como expoente. Isso a gente acabou de ver. Bom, então essas duas coisas são iguais. Ok? Elas partem do mesmo princípio, então elas são iguais. Só estão escritas de formas diferentes. Tá? E é aqui que está a grande chave de resolver potências com base fracionária. Tá? Você simplesmente pega o expoente e distribui em outra fração. Você constrói outra fração com o mesmo numerador e mesmo denominador. Porém, estes vão estar elevados ao expoente, tá? Que essa fração estava sendo elevada anteriormente. Tá? É simples assim, é isso que a definição estava dizendo. Tá? Bom, então vamos fazer aqui alguns exemplos. Bom, 3 quartos elevado ao cubo, então é só distribuir, gente. Não precisa fazer isso aqui, ó. Isso aqui a gente já entendeu. Tá? Isso aqui que nos levou a essa ideia. Tá? Se eu sei que é só distribuir, então eu só distribuo. Então o 3 vai ficar aqui, 3 a terceira e quarta a terceira. Então eu construo outra fração dessa forma. Tá? Construo uma fração que tem 3 e 4 igual à base, só que vão estar elevadas ao mesmo expoente, ó, 3. 3 ao cubo é 27 e 4 ao cubo é 64. Então isso é o resultado, tá? De 3 quartos ao cubo é a mesma coisa de 27, 64 avos. Tá? E aqui, de novo, né, a mesma coisa. Ó. Só que aqui é uma fração negativa, né? Menos 2 quintos na base elevado ao quadrado. Perfeito? Ok, o que devemos fazer? Ó, constrói-se uma nova fração onde o menos 2 está em cima e o 5 embaixo. Coloca-se o expoente, tá? Tanto para o numerador quanto para o denominador. Um cuidado que você tem que ter é que o sinal ele faz parte da base. A fração aqui é menos 2 quintos. Se isso é verdade, tá? O sinal está dentro desse parênteses maior, então você tem que colocar ele dentro de um parênteses aqui também. Tá? E esse sinal ele podia ser tanto no menos 2, né? Quanto se você tivesse colocado o sinal aqui embaixo também. Ficasse 2 positivos sobre menos 5. Também continuaria sendo a fração menos 2 quintos. Ok? Então, não importa se fosse menos 2 elevado ao quadrado, ou aqui ficar 2 positivo, e aqui ficar menos 5 elevado ao quadrado, lógico, entre parênteses. Tá? É a mesma ideia também. Bom, então, menos 2 elevado ao quadrado, isso é 4, porque menos com menos vai dar mais. Perceba, menos 2 vezes menos 2, isso dá 4, tá? E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né? É o nosso 25. Então, o resultado disso é 4,25 avos, tá? Então, menos 2 quintos ao quadrado é 4,25 avos. Perfeito?
Aqui eu sei que é um conceito de potência, mas eu trouxe esse exemplo aqui para a gente discutir uma ideia importante, tá? Se esse camarada aqui, ó, o expoente fosse ímpar, esse cara aqui ia continuar negativo, o resultado disso aqui. Então, por exemplo, se isso aqui fosse 3, tá? Aqui ia ficar menos 2 elevado ao cubo, né? A terceira. E 2 ao cubo, a gente sabe que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Por regra de sinal, gente, esse resultado já vai ser negativo. Porque ó, vai ficar menos vezes um cara menos, né? Então, menos vezes menos dá mais. Depois, vezes outro número que é negativo de novo. Tá? Então, vai ficar negativo. Mais com menos vai ficar negativo. Tá? Então, por regra de sinal, eu posso trabalhar isso depois numa aula de potência, melhor. Sempre que você tiver um número negativo na base, tá? Na base, cuidado, tem que estar entre parênteses isso, tá? Para garantir que o sinal esteja na base. Sempre que você tiver um número negativo na base e elevar um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Por quê, professor? Por regra de sinal, tá? A cada parzinho que você vai multiplicando ali, vai ficando positivo o sinal. Se você fizer uma análise ali rapidinho, você vai entender melhor. Vai sempre ficar, tudo bem? E quando esse cara aqui é negativo, então significa que não vai formar parzinho, né? Por exemplo, 3 vai ter um par de números iguais, mas o outro não. E aí esse par fica positivo, mas quando multiplica com outro negativo, vai ficar negativo, tá? Então, menos 2 ao cubo, se fosse um 3 aqui, ia ficar menos 8, tá? Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8, tá? Ok. Só para entrar nessa discussão, que vocês têm que tomar cuidado nisso daí, tá? Bom, aqui no terceiro exemplo, perceba que o sinal está fora, né? Então, a base aqui é 7 décimos, tá? E 7 décimos aqui é positivo. Então, quando o expoente está fora, o sinal está fora, o sinal de menos, automaticamente isso aqui vai ficar negativo. Não importa se o expoente é ímpar ou par. Porque o sinal não participa da potência. Tá? Não está participando. Então, isso aqui é basicamente assim, ó. Você põe o sinalzinho na frente, distribui, né, o expoente no 7 e no 10, ok? E chega nesse resultado. Professor, eu vou precisar calcular 7 elevado a 15, 10 elevado a 15? Isso é um número muito grande, né? Não, é justamente por isso que eu coloquei isso, tá? Esse exemplo. É porque eu quero que você entenda que a notação de potência, ela surge exatamente para quebrar com esse problema, né, da matemática. Como que eu trabalho com números enormes, né? Uma das ferramentas é usar a potência, tá? Se você usar a potência e as propriedades da operação de potenciação, você consegue trabalhar com esses números enormes sem precisar escrevê-los no formato decimal. Tá? E é por isso que você precisa entender essa notação e entender a operação de potenciação junto com as suas propriedades. Tá? Isso é um conceito importante também para sair do fundamental sabendo. Tá? Aqui perceba, a gente tem aqui ó, a notação de potência e a notação de fração associada ao mesmo tempo. E o conceito de sinal. Beleza? Show de bola. Então, deixa exatamente nesse formato aqui, tá perfeito. Já é a resposta. Tá bom? Bom, aí tem um caso particular, que é o seguinte. Você pode encontrar por aí um número elevado a uma fração. Tá? Isso aqui não é bem uma operação, tá? É apenas uma conversão, tá? de notação. Isso aqui representa a raiz de 64, a raiz cúbica ainda. Tá? Porque isso aqui está elevado a 1/3. Perceba, a conversão é o seguinte: 64 elevado a 1/3, você vai converter isso para raiz cúbica de 64. Perceba, a base dessa potência, ela vira radicando, que é o número que entra dentro da raiz. Ele recebe esse nome, tá? Radicando. Perfeito? Bom, e o denominador dessa fração, que é expoente, ele vira índice da raiz, ó.
É esse cara aqui que está dizendo que essa raiz é cúbica. Se aqui fosse um 2, então era raiz quadrada, que às vezes não há necessidade de pôr. Se aqui fosse um 4, raiz quarta. Se fosse um 5, raiz quinta. Isso pode ter muitas, infinitas raízes, tá? Para quem não só viu raiz quadrada e raiz cúbica, existe muito mais do que isso. Tá bom? Bom, e esse expoente aqui, professor, ó, e o numerador, o que que faz? Bom, esse camarada aqui, como é número 1, ele vai ficar aqui, ó, levando ao 64. Então não vai mudar nada, por isso que eu nem coloquei. Tá? Mas se aqui fosse um 2, aqui ficaria 64 elevado ao quadrado. Tá? A gente vai trabalhar isso aí num conceito de radiciação em outra aula. Melhor, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que isso aqui é basicamente falar de raiz. Tá? Um número elevado a um expoente fracionário, na verdade, eu estou trabalhando com o conceito de raiz. Beleza? Show. Então, agora eu tenho um número aqui que é fração elevado a uma fração. Bom, então, esse camarada aqui, o expoente fracionário, ele indica uma raiz, uma ideia de radiciação. Tá? Então, em outras palavras, tá? Bom, mas isso aqui ainda tem um resultado. Legal, é importante. Ainda tem um resultado. Já fui falando direto nisso aqui, mas... Bom, e aí o resultado, gente... Bom, o resultado de raiz cúbica de 64 é um número que é elevado ao cubo de 64. Esse número ele vai ser o número 4. Tá? Perceba, 4 ao cubo é 64. Como a raiz é uma coisa que desconstrói, então 64, raiz cúbica de 64 é 4. Você volta para aquele 4, que foi elevado ao cubo e gerou esse cara. Tá? Ou seja, a raiz cúbica de 64 é um número que é elevado ao cubo de 64. Então é 4. Beleza? Show. Então aqui, ó, usando essa notação, como aqui é meio, isso vai levar a uma raiz quadrada. Aqui é o número 2, não há necessidade de pôr. Tá? E essa base, ela fica dentro do radical, que é o símbolo de raiz, tá? Ó, 16 e 25 avos ficam aqui dentro. Beleza. E perceba que aqui está elevado a 1. Tá? Importante 1, que é esse 1 aqui. É que não há necessidade de pôr. Mas se aqui fosse um 4, por exemplo, um 3, estaria aqui elevado à terceira. Essa fração elevado à terceira potência. Perfeito? E essa terceira potência você ia distribuir tanto para o numerador quanto para o denominador, igual está aqui. Beleza? Show! E é esse exemplo aqui que a gente vai trabalhar agora, no conceito de raiz. Bom, então radiciação. Radiciação é a operação inversa à potenciação. Beleza? A potenciação constrói alguma coisa, a raiz desconstrói essa coisa. Tá? Foi o exemplo que a gente viu. A gente viu já agora há pouco. 4 ao cubo é 64. Bom, então a raiz cúbica de 64, 4. Você volta a ter o 4 de novo. Ok? Essa é a ideia de inversa. Bom, a raiz de um número, vamos para a definição. A raiz de um número, e esse número é chamado de radicando, que é o cara que está dentro do radical, aquele símbolo da raiz, tá? Então, a raiz de um número, na notação de fração, é igual a outra fração, cujo numerador e denominador são raízes do numerador e do denominador do radicando. Perfeito? Então, vamos entender melhor isso aí no exemplo. Vamos usar o exemplo anterior, ó. A raiz quadrada de 16/25 avos, seguindo a ideia daqui, é construir outra fração, onde você tem no numerador a raiz, tá? Nesse caso é quadrada, a raiz quadrada do numerador, sobre a raiz quadrada do denominador. Perfeito? E aí, simples, né? Raiz quadrada de 16 é 4 e de 25 é 5. Logo, a raiz quadrada dessa fração aqui é 4/5. Percebe? É super simples, super simples. Vamos lá. Outro exemplo. Raiz quadrada de 36 sobre 100 avos, você usa a definição aqui. Então, você constrói outra fração, onde o numerador vai ser raiz quadrada de 36
e o denominador raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 36 é 6 e de 100 é 10. Então, temos esse como resultado. Perceba que esse resultado ele não é irredutível. Logo, você tem que reduzir, simplificar. Por 2 em cima e por 2 embaixo, show, porque o máximo divisor comum de 6 e 10 é 2, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2, 5, tá? Então, você tem como resposta disso daqui a fração 3/5. Raiz quadrada de 36 sobre 100 avos. Professor, eu podia simplificar aqui já direto. Sim, você poderia, tá? Se você enxergar a simplificação aqui, por exemplo, ó, 36 dá para você simplificar por 4. Então ia ficar 9, né? 36 dividido por 4 daria 9. O 100 também, por 4, daria 25. Então, na verdade, isso aqui ia ficar a raiz quadrada de 9 sobre 25. Você ia abrir em raiz quadrada de 9 sobre raiz de 25. E você já ia encontrar a fração irredutível. Tá? Mas, indiferente. Contanto que no final você simplifique. Tá? Show! Então vamos para o próximo exemplo aqui. E perceba que aqui a raiz é cúbica. Tá? Tem o índice 3. Bom, e aí o cara que está dentro, que a gente vai chamar de radicando, ele está no formato de fração e ele ainda é negativo. Eu já coloquei essa ideia negativa aqui para a gente discutir uma coisa importante. Faz parte da radiciação, mas vale a pena comentar. Tá? Não podemos, tá? Jamais, em hipótese alguma, pelo menos não no ensino fundamental, mas no médio sim, uma vez que você já vai ter aprendido os números complexos, calcular a raiz quadrada, por exemplo, ou raiz quarta, raiz sexta, qualquer raiz que tenha um índice par, aqui, de um número negativo, tá? Então, se eu tivesse aqui esse número negativo aqui, e aqui é lógico, é uma raiz quadrada, é um 2, eu vou dizer que isso aqui não existe, tá? Não existe um número que satisfaça isso, ok? Maravilha? Então, só vai existir, e vai existir, quando o índice da raiz for ímpar, tá? É importante isso, importante lembrar para vocês. Tá bom? Quando o índice da raiz é ímpar, eu consigo calcular a raiz de um número negativo, não importa se é fração ou não. Quando o índice é par, jamais. Tá? Jamais. Pelo menos não nos números reais, que são os números que você vai trabalhar no ensino fundamental. No número complexo, que é uma coisa do ensino médio, a gente já consegue calcular isso daí. Beleza? Show! Bom, então eu quero calcular a raiz cúbica de menos 8 sobre 27. Então, usa a definição que está aqui, construa uma outra fração, raiz cúbica de menos 8, sobre raiz cúbica de 27. Perfeito? Raiz cúbica de menos 8, você tem que pensar, qual é o número que elevado ao cubo dá menos 8? Tá? Você vai perceber que esse número é o menos 2. Tá? Menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E o 27? Qual é o número que elevado ao cubo dá 27? Você vai ver que é o 3. 3 ao cubo é 27. Então, a resposta disso daqui é menos 2/3. Tá? É a solução para essa raiz aqui. Ok? Veja que a gente está usando aqui o conceito de radiciação aplicado à notação de fração e ainda o conceito de radiciação. Tá? Isso aqui vai implicar, na verdade, isso aqui já é uma implicação, essa característica de você abrir uma raiz em cima e embaixo disso aqui, é uma implicação já, um resultado de uma operação de radiciação, que vocês vão ver em uma aula posterior que vou falar sobre radiciação. Tá bom? Aí eu volto a comentar isso daí. Bom, aí aqui a raiz quinta de 32 sobre 243. Bom, usando esse conceito, eu vou criar outra raiz, outra fração, perdão, tá? Cujo numerador vai ser uma raiz quinta de 32 e o denominador vai ser uma raiz quinta de 243. Olha só, que fácil. Pronto,
Fiz essa passagem. Beleza. Agora eu vou usar o conceito de raiz. Como que eu calculo uma raiz quinta, professora? Eu só aprendi a fazer raiz quadrada até agora. Bom, calma. Tá? Calma. Faz o seguinte. Pensa em um número que elevado à quinta potência dá 32. Esse número vai ser a raiz quinta de 32. Tá? Então, qual o número que elevado a 5 dá 32? Se você pensar direitinho, você vai ver que é o número 2. Tá? 2 à quinta é 32. Então, a raiz quinta de 32 só pode ser o número 2. 243, raiz quinta de 243. Você tem que pensar no número que elevado à quinta potência dá 243. E esse número será o número 3, tá? Sendo assim, o resultado disso é 2/3 positivo. Ok? Exatamente isso. Tá bom? Se aqui fosse menos 32 sobre 243, eu poderia calcular sim, porque aqui é ímpar. E daria o mesmo resultado que aqui em cima, né? Ia ficar menos 2/3. Pode acontecer, claro que pode. Tá bom, gente? Então é isso. Resolver raiz de fração é super simples. Resolver potência com base fracionária também, não há segredo algum. É muito simples, tá bom? Então, finalizando a aula. Um abraço a todos. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, caso tenham gostado, compartilhem o vídeo aí com seus amigos, tá? E deixem seus comentários e dúvidas que a gente vai estar respondendo, tá bom? Ou sanando aí suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.